Todos os organismos vivos contêm informações dentro de suas células. Essas informações são como ordens e estão presentes na molécula de DNA na forma de compostos químicos. Para entender melhor essa questão, vamos comparar a célula a uma empresa. Assim como nas empresas, as células são divididas em diferentes setores, representados pelas organelas. As organelas são estruturas celulares responsáveis por funções específicas. A mitocôndria, por exemplo, funciona como setor financeiro, pois é responsável pela produção de energia, a principal riqueza da célula. Já o complexo de Golgi se assemelha ao setor de exportações, visto que é o encarregado de enviar para fora da célula vários de seus produtos. O estoque, por sua vez, é representado pelo retículo endoplasmático, e a produção fica a cargo dos ribossomos. Então, se a célula fosse uma empresa, o DNA seria o chefe. Pense assim, o chefe, ou seja, o DNA, ditaria as ordens para uma secretária que as transcreveria em pequenos post-its, e esses post-its seriam enviados para a produção. O DNA é como um chefe antipático, que nunca sai de sua sala, o núcleo. Suas ordens são transcritas por uma secretária em pequenos recados, os RNAs, que deixam a sala do chefe e são recolhidos por funcionários da produção, os ribossomos. Esses irão construir o produto final de acordo com as ordens do chefe. Os produtos finais são as proteínas. Proteínas irão formar as células dos ossos, da pele, do coração, basicamente de todos os nossos órgãos. Ou seja, nós somos feitos de proteínas. Agora que aprendemos um pouco mais sobre o mecanismo de funcionamento da célula, vamos entender melhor o fenômeno de RNAi. O RNAi provavelmente surgiu como um mecanismo de defesa das células contra a invasão dos vírus. Os vírus são inimigos históricos das células, que podem ser considerados espiões industriais, cujo objetivo é prejudicar a empresa. Para isso, os espiões se infiltram disfarçadamente na célula e começam a encaminhar post-its estranhos, contendo ordens para o seu próprio benefício. Além de beneficiar os intrusos, essas ordens podem acarretar a falência da empresa, ou no caso, a morte celular. O que acontece é que esse post-it estranho não desgrudou do post-it subsequente e é, portanto, composto de duas folhas, sendo uma a imagem espelhada da outra. A célula, por sua vez, apresenta um sistema de segurança muito eficaz que reconhece e destrói o post-it estranho. Depois de reconhecer os post-its estranhos, o sistema passa a atacar os recados do chefe parecidos com as ordens erradas, mesmo que estes contenham apenas uma folha. Desta forma, as ordens do chefe não serão mais cumpridas. Este fenômeno é conhecido como RNAi, pois o sistema de segurança interfere na mensagem de RNA, que contém as informações para a produção de proteínas. Desta maneira, o RNAi promove o silenciamento de genes. Este fenômeno foi pela primeira vez observado quando cientistas tentaram produzir petúnias mais roxas que o natural. A ideia do grupo que trabalhou com as petúnias era muito simples. Eles sabiam exatamente qual era a ordem que produzia a cor roxa nas plantas. Então eles pensaram, bom, e se a gente colocar mais ordem para produzir a cor roxa, a gente vai ter uma planta mais roxa. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O que eles observaram foi que a inserção dessas ordens para a cor roxa produziu plantas brancas. Isso, no início da década de 90, eles haviam observado pela primeira vez o fenômeno de RNAi sem nem se dar conta disso. O que os cientistas não sabiam é que as ordens inseridas para a cor roxa eram muito semelhantes às ordens estranhas, que são inseridas pelos vírus. Com isso, foram logo reconhecidas pelo sistema de segurança. Então, o sistema passou a atacar tanto as ordens de fora quanto as ordens do chefe. Uai, se você não tinha mais a ordem para a cor roxa, você não tinha mais a cor roxa. Depois de compreendido esse mecanismo de silenciamento gênico, os cientistas perceberam a possibilidade de utilizá-lo no combate a doenças. No caso do chefe ter um colapso nervoso e começar a passar ordens prejudiciais à célula, seria possível inserir post-its com a forma estranha, parecidos com as ordens prejudiciais do chefe. Assim, o sistema de segurança reconheceria os post-its estranhos e passaria a destruir tanto eles quanto as ordens errôneas do chefe. Imagine que o DNA comece a passar ordens erradas para os ribossomos. Esse é o caso de várias doenças, como por exemplo o câncer. O que acontece é que se nós conseguíssemos inserir essa ordem no formato estranho, ou seja, com duas folhas, a gente faria com que o sistema de segurança reconhecesse essas ordens e começasse a destruir todas elas. Com isso você impede o avanço da doença, porque você vai causar o silenciamento do gene defeituoso. Mas esse tratamento seria sim para um futuro distante? Não, de jeito nenhum. O tratamento por RNAi já foi testado em camundongos
com diversas doenças, como por exemplo o Huntington, câncer de mama, a hepatite. Em todos os casos que se observou foi uma melhora dos animais. E não só isso, o tratamento por RNAi já está sendo realizado em humanos, para algumas doenças, obviamente, não todas, e os resultados estão sendo todos surpreendentes. Mas o que é mais fantástico é que o potencial do RNAi vai muito além do tratamento de doenças. Em tese, utilizando esse mecanismo, você poderia determinar a função de qualquer gene de interesse que você estivesse estudando. A única coisa que você precisaria era inserir cópias extras desse gene naquela forma de 2 folhas, que você ia silenciar ele, e aí você ia ver depois o que acontecia com o animal, ou a planta, ou qualquer ser que você estivesse estudando. Vou te dar um exemplo. Se você está estudando uma mosca, e aí você adiciona cópias extras do gene A dessa mosca. E aí quando a mosca nasce, você vê que ela nasceu sem asas. Logo, o gene A está relacionado com formação de asas. Aí você pega o gene B e adiciona cópias extras desse gene B. Então você observa que a mosca nasceu sem olho. Então o gene B está ligado com formação de olhos. E assim por diante, você poderia determinar a função de qualquer gene estudado.